Vamos lá, o Júlio Duarte, ele perguntou aqui o seguinte: queria muito perguntar para qualquer um dos entrevistados onde ficam os pais nisso. Não seriam eles os maiores responsáveis e devem ser investigados juntos, como o caso do Ítalo? Quem quer responder? Pode ser. Puxa, Shelly. então Vamos lá, Shelly. Os pais ficam fazendo tudo o que dá, porém, diante de um problema desse tamanho, é difícil que eles consigam agir sozinhos. Vou te dar um exemplo. A maioria das pessoas acha que a rede social é um álbum de foto, o Instagram, por exemplo, porque ele era, não dava nem para escrever. Se você lembrar, antigamente o Instagram era só foto, podia colocar uma palavrinha ali ou só hashtag. Então isso tá na memória desses pais. Eles têm um monte de foto lá, eles acham que é isso. Então eles compartilham ali fotos da família. Eu acompanhei o caso de uma mulher, foi preso um cara em Maricá, no Rio de Janeiro, que violentou duas crianças, uma de 2 e 3 anos, e ele foi preso e foi um choque para essa mulher, porque ele trabalhava com ela no mesmo local. E a cidade, que é muito pequenininha, 30 mil habitantes, descobriu naquele dia que ele foi preso que ele tinha uma rede social onde ele se passava por um pai de uma criança. Sabe assim, perfil monitorado pelo pai, monitorado pela mãe. Aliás, saibam que isso não faz diferença nenhuma para os predadores, para os criminosos. Não significa nada você dizer, fazer um perfil de criança e dizer monitorado pelo pai ou pela mãe. Então, o que esse cara fez? Ele roubou todas as fotos da filha dessa mulher, desde que a menina tinha nascido, e ele postava num perfil, parecido inclusive com o dela. Foto dela com o pai, com a mãe, passeando, dançando, parecia um perfil de criança. Que ele usava pra ficar amigo, pedir amizade de outros perfis de criança, né? Pra ter contato com outras crianças que ele aliciava. Do momento que essa mãe viu isso, e também tinha imagens de umas outras crianças da região, ela denunciou, procurou a rede social. Entrevistei ela e uma advogada na época. Sabe quanto tempo levou para tirar do ar esse perfil de um criminoso condenado, sendo que os pais legítimos da criança foram lá explicar: olha, ele roubou essas imagens da minha filha, por favor, tire e tal. 1 ano e 3 meses. Meu Deus. 1 ano e 3 meses. Imagina que toda foto que você já postou da sua criança, do seu sobrinho, do seu neto, é roubada por um criminoso, porque isso pode acontecer. Então, por mais que esse pai seja diligente, e não tinha uma foto da menina de calcinha ou de fralda que a gente não recomenda, eram fotos cotidianas de uma família. A rede não fez nada. Uma das propostas do projeto de lei, que é o bom, qual que é o projeto de lei bom? Já existe, não precisa fazer uma lei chamada FELCA, podem fazer. Podem apelidar de lei FELCA. O 2628, o que ele diz? Remoção, até abrir ele aqui, remoção imediata de conteúdos ilegais. Nem isso a plataforma faz. Chegou uma hora que eu falei com essa mãe, ela falou: não aguento mais falar desse assunto, eu tenho palpitação, Então, os pais, eu acho que tem 3 tipos de pais aí. Tem os ingênuos, que é a maioria, que não vê maldade na rede social, porque a rede social não fala mal de si mesma. Ela fala: aqui você vai fazer amigos, aqui é um lugar bacana. Ninguém diz aqui tá cheio de predador que vai atrás da sua criança, seja para consumir o conteúdo ou para comercializar. Tem os pais predadores os pais que vão exploradores, né? Então tem o ingênuo, tem o explorador que sabe que criança dá dinheiro na internet, então ele vai deixar a criança lá intencionalmente, ou até o adulto responsável, o explorador, nem sempre é o pai, e vai muitas vezes explorar essa criança porque ela vem de uma condição humilde. A gente tá num país muito pobre e isso faz com que as pessoas busquem qualquer tipo de recurso. Eu tenho amigos que falam de parentalidade e se eles não mostrarem a criança, a marca não faz público com eles. Eles exigem, eles não gostam de mostrar a criança, mas a marca exige. Então eu quero que as marcas também fiquem atentas com esse conteúdo do Felca. E a gente tem o terceiro tipo de pai, que eu até anotei aqui. O terceiro tipo de pai eu chamo de desinformado. Ele é um ingênuo, mas ele também é o desinformado, porque ele vê o conteúdo, por exemplo, do Ítalo e pensa: poxa, a minha filha também dança muito bem, né? A minha filha também pinta muito bem. O meu filho é um excelente jogador de futebol. Então eu vou colocá-lo lá, sem imaginar o tamanho do problema, sem ter noção de que além de uma praça pública, a rede social é um local de comércio. Tudo que tá ali é para vender. É comércio. Você deixa seu filho ali para ser comercializado? É uma decisão muito difícil, né? Joel. Mas achei que ele falou perfeitamente, assim, acho que ela deu uma aula, e eu acho que a gente tem que fazer um processo de educação dos pais, cara. Os pais É. precisam ser educados. Pela primeira vez na história, a gente tem que prestar mais atenção
na educação dada aos pais, do aprendizado do que está acontecendo, do que muitas vezes aos próprios filhos, porque realmente há um analfabetismo digital em muitos pais. Mas, Sheili, E aí, pode. Sheili, agora eu vou fazer uma pergunta como pai. E tenho essa dúvida a partir de agora que eu não tinha pensado sobre isso. Eu evito mostrar meu filho, mas de vez em quando eu tô aqui com ele, faço uma pergunta, ele responde e tal. Isso pode ser prejudicial também? É zero participação? Como eu saber qual é esse limite? Claro que eu não coloco ele fazendo dancinha nem nada, mas eu tinha aquele negócio, tá jogando videogame, fala alguma coisa, tem uma pergunta, ele responde alguma coisa engraçada. Eu e vários pais devem estar com essas dúvidas agora, né? Eu só acho que não vai ser prejudicial se, primeiro, ele está num contexto de família cotidiano. Vocês não estão gravando uma cena para postar. Ah, entendi. Então, nós já estamos aqui jogando videogame. Ah, eu vou registrar, né? Você é uma pessoa pública, você está junto com ele na cena. É muito mais difícil eles usarem cenas onde os adultos estão junto. Então, eu falo, não poste foto de criança sozinha. Agora, se é uma cena familiar, tudo bem. Mas o que não é bacana? Hoje eu tava falando com um rapaz que a sobrinha dele tem um canal porque ela quer ter um canal. Então fica aquela coisa, ah, não, mas é que a minha filha quer ter. Não, criança quer tudo. O Felca disse muito bem, que você quer comer terra, você não vai deixar. Eu falei, ela acompanha, ela quer saber quantos likes teve, quais são os comentários, porque isso é uma dependência emocional que nem pro adulto faz bem. Então a criança quer saber, e quantos seguidores tem? Aumentou ou não aumentou? Que comentário que tem? Essa dependência da validação externa que você tem que evitar. Você fez o vídeo, postou, é tua rede de adulto. Não é na rede dele, e você não vai ficar dizendo, olha filho, fulano gostou, Beltrano não gostou, fulano te criticou, Beltrano disse que você é horrível, sabe? Porque vai vir isso, né? A gente vê de tudo. Então, evitar, se é a tua rede de adulto, quem tem que ver esse resultado de gostou, não gostou, curtiu, não curtiu, é você, não é a criança. Porque essa dependência nela é muito rápida, ela fica dependente de like. Tanto que tem... crianças, né, adolescentes que postam uma coisa, se elas não recebem like, elas tiram do ar. E veja só, tem um livro novo que saiu agora, infelizmente não tem em português, que chama Careless People, tipo, pessoas descuidadas, que é de uma mulher que trabalhou na Meta durante muito tempo, e ela explica que eles sabem quando uma adolescente posta uma foto, por exemplo, não no TikTok, não é a rede deles, né, mas no Facebook ou no Instagram, e depois de um tempo ela tira uma selfie. E aí o que eles fazem? Mandam conteúdo de produto de beleza. Nossa! Isso eles sabem que tem uma adolescente ali, eles sabem que provavelmente ela tá com uma questão de autoestima. Então não é à toa aquele dado que eu falei, né, que as meninas entre 9 e 10 anos estão fazendo dieta. Inclusive, um dos itens da proposta de regulação 26, 28, e eu vou fazer esse link, porque as pessoas falam muito mal e elas não conhecem. Então, olha só que legal. Fortalecimento do controle parental e familiar. Garante o direito das famílias de contar com mecanismos de supervisão parental acessíveis em português e fáceis de usar. Porque hoje, para um pai zeloso que resolve dar acesso aos seus filhos às redes sociais ou à internet como um todo, ele vai ter que baixar um Family Link. Um custódio que é muito bom, mas é pago. Ou ele vai ter que entrar em cada coisa que o filho vai e fazer um protocolo ali que é difícil. Na regulação já fala, já tem que vir o mais seguro possível para a criança. Não tem E aí que vir você com a vai, rede aberta e aí pra você, fechar. e você vai abrindo. E aí você vai abrindo. Claro! Por que a rede não vem fechada? Que é o jeito mais protetivo para uma criança e vem aberta. Então são coisas até simples, se você for ver. A regulação não está propondo pare tudo agora. Não, são coisas que vão proteger. E tem uma coisa sobre os pais, a pergunta dele é onde é que estão os pais? Existe para mim, toda essa violência contra a infância, ela vem da mesma origem. Uma noção equivocada de que criança é uma propriedade da família e não um ser humano com direitos. A gente tem que fazer um monte de lei para proteger as crianças da própria família. A gente mata a criança espancada no Brasil, né? A gente tem um estupro a cada 6 minutos, geralmente uma menina com menos de 13 anos e um menino. Então, a gente tem que proteger como ser humano. Então, eles têm direito à própria imagem. A família não é dona da imagem da criança. Ela não é dona nem da criança, nem da imagem da criança, porque ninguém é dono de um ser humano. Você é responsável por esse ser humano. Então, se você pensar assim, poxa, eu não sou dono da imagem, será que ele quer ser exposto? O meu filho? Posso perguntar, ele tem uma noção do que é? Ele tem a real noção de todo o perigo de se expor para ele decidir sozinho? Né? A rede social é um contrato. Com que idade a gente pode assinar contrato com uma empresa no Brasil?
13 anos a pessoa tem capacidade de assinar um contrato com uma empresa? Porque aquele aceite é um contrato. Um contrato de que tudo que está ali pode ser usado por eles. Pois é. Lene, mais uma pergunta. Ó, o Maicon, ele perguntou o seguinte: se o algoritmo aplica a sexualização infantil,